Olá, que tal? Sou professora Bárbara Rodrigues, aqui do Mente da Aprovação. Sou professora de espanhol. Estou aqui para trazer uma dica para você que escolheu espanhol no Enem. Mas antes disso, preciso fazer uma pergunta. A pergunta é: você sabia? E justamente, você sabia que mais de 60% dos candidatos, na hora de escolher uma língua estrangeira, escolhem espanhol? Sim, é verdade. No espanhol, nós vamos ter a maioria, né, escolhendo essa língua que muitos acham que é bem parecida com o português, né? Sendo que, na verdade, né, não é bem assim que acontece. Por quê? Porque dentro desses 60%, né, que são mais de 60% dos candidatos, apenas 34% conseguem gabaritar essas 5 questões que são consideradas fáceis. Por que isso acontece? Acontece porque acreditam que, devido à semelhança com o português, não precisam fazer o quê? Estudar. E acabam deixando, né, rolar, acabam não priorizando os estudos também na língua estrangeira, tá? E principalmente no espanhol. Então, a dica que eu tenho para vocês é que vocês estudem sim o espanhol. E o foco, qual é o foco na prova de espanhol? O foco é a interpretação de texto. Então, você precisa saber que, apesar das semelhanças entre espanhol e português, são línguas diferentes. Então, portanto, você deve, conhecer a estrutura, sim, um pouquinho de gramática, a organização da língua, conhecer alguns vocabulários, ter domínio, né, desses vocabulários, até porque nós temos muitos falsos amigos, que são aquelas palavrinhas que parecem ser uma coisa, mas são outras, tá? Além disso, você também precisa ter conhecimento cultural, porque as alusões culturais têm um papel essencial na prova de espanhol, né? Apresentam textos, né? A prova sempre apresenta um texto que está relacionado à parte cultural, né? Então, nós temos cultura mexicana, espanhola, argentina, uruguai, muita cultura para aprender. Os textos, né? Uma coisa que vocês precisam saber também é que os textos são em língua estrangeira, né? Então, vão estar em espanhol, mas as questões estão em língua portuguesa, então isso é uma facilidade, tá? Mas precisam conhecer e estudar os gêneros, e os gêneros que mais caem na prova, né? Nós temos notícias, os quadrinhos, as historinhas em quadrinhos, as charges, os poemas, os fragmentos de romances, cai bastante, né? Estão sempre presentes na prova de espanhol, assim como as propagandas, publicidades. Então, a dica que eu tenho para vocês é que não deixem de estudar espanhol e foca na interpretação de texto e priorizando também esses gêneros, né? Notícias, quadrinhos, charges, romances, poemas, e conhece também as estruturas da língua espanhola. ¿Sí? Tranquilo? Tchau, tchau. Hasta la próxima. Hasta la vista. Besos.